A paz do Senhor, meus amados irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui pela graça de Deus para trazer uma mensagem direto do coração de Deus para os nossos corações. Eu tenho algo a falar com vocês, tá? É uma mensagem muito forte. Deus me direcionou muito através dela e eu creio que ela também vai te direcionar, tá bom? Tenho certeza que Deus vai falar com você muito forte. Essa mensagem ela fica em Gênesis, no capítulo 28, e a partir do versículo 10, a epígrafe do texto, na minha tradução, fala assim: o sonho de Jacó em Betel. E nesse momento, Jacó, ele sai em uma viagem, ele é foragido, ele está foragido, né, do seu irmão. Seu irmão Esaú procura matá-lo porque ele o enganou devido à primogenitura, ele recebeu uma bênção que não era devida a ele. No entanto, Esaú, anteriormente a isso, acabou vendendo também a sua bênção da primogenitura a ele por um prato de lentilhas, o que abre uma brecha para todo esse engano, né? E nesse momento, Jacó está aqui foragido, tá? Ele não tinha tido tempo suficiente para sair com comida suficiente, com roupa suficiente para sustentá-lo nesta viagem. A palavra de Deus fala aqui no versículo 10 que Jacó ele saía de Berseba e o objetivo dele era ir para Arã. Só que durante essa viagem, em uma tardezinha, ele parou em um lugar que a palavra de Deus fala que era um lugar sagrado. E ali ele pegou uma pedra que estava naquele lugar sagrado, ele se deitou a sua cabeça e ali mesmo ele teve um sonho enquanto dormia. Deus deu um sonho de revelação para Jacó e o sonho foi o seguinte: de uma escada que ia da terra até os céus. E nessa escada vinham anjos, desciam anjos e subiam anjos. E Deus falou muito forte comigo, já nesse sonho. Porque essa escada, ela representa o que? O desenvolvimento espiritual, ela representa o crescimento. E a partir do que? De cada degrau que Jacó subiria ali, né, para a comunicação com o céu, seria o que? Seria um desenvolvimento, uma patente que ele estaria alcançando, né? Então seria o que? Um processo de desenvolvimento que ele passaria naquele momento. Deus estava relatando isso para ele, o sonho. Seria um processo de desenvolvimento e que os céus estavam abertos através dessa escada. Os anjos subindo e descendo seriam o quê? Que conforme ele fosse subindo cada degrau, ele também elevaria as patentes dele. Por isso também as lutas, as guerras também aumentariam. E nisso anjos seriam convocados para ajudar Jacó nesse momento. E ali também, conforme a sua patente ia aumentando, a sua autoridade espiritual ia aumentando, também os anjos que eram escalados para o auxílio dele também iriam mudando. Então por isso nós vimos anjos descendo e subindo. E aqui a gente tem muitas revelações. Nós podemos também interpretar esses anjos como sendo anjos que levariam a oração de Jacó, ou levaria mensagens, né, dos céus até, que desceriam, né, com as mensagens dos céus até Jacó. E eu vejo realmente em todo momento, em toda a vida de Jacó, ele passou por muitos desafios e com a graça de Deus ele venceu todos eles, né? E realmente ele conseguiu, né, esse crescimento, esse desenvolvimento. Ele foi em cada momento, em cada fase da sua vida elevando-se esse degrau. E Deus falou muito comigo aqui, porque muitas coisas nós temos dificuldades, né, de entender que o crescimento, tanto espiritual como em qualquer área da nossa vida, ele vai ser gradativo. Porque nós não somos capazes de ter um crescimento avassalador, digamos, de um momento para o outro. Ou seja, em um passo, em um degrau, nós não conseguimos, gente, nós humanos não conseguimos alcançar o topo dessa escada de comunicação com o céu, porque nós não temos estrutura para isso. E focando aqui nesse momento em um crescimento espiritual, que é o nosso objetivo aqui, porque eu realmente compreendo, gente, que no reino de Deus, nós cristãos só conseguimos crescimentos em todas as áreas das nossas vidas, com as bênçãos de Deus, através do nosso crescimento espiritual. Então, se você pode buscar aí prosperidade, riquezas, um sucesso na sua vida profissional, você pode estar procurando aí um sucesso na sua vida sentimental, seja lá o que for, Deus sempre vai te orientar, Deus sempre vai te direcionar para um crescimento espiritual, para que você encontre primeiramente a satisfação nele, porque você não vai conseguir preencher nenhum vazio que você possua em todas essas coisas aqui no mundo. O nosso vazio só pode ser preenchido através da presença do Espírito Santo de Deus e através dessa vida de comunhão com Ele, tá? E nesse crescimento espiritual que Deus nos traz aqui, é uma escada, são degraus que a gente não consegue subir vários de uma vez. Nós precisamos respeitar gradativamente esse processo.
porque a gente não suportaria sair da base ao topo de um momento, de uma hora para outra. Então, aqueles que são guiados por Deus, aqueles dos quais Deus, ele tem um propósito e ele trata, ele cuida para que a gente não se perca, ele cuida para que esse processo seja gradativo. Porque, como eu já disse, assim como nós temos um crescimento em qualquer área, seja espiritual, profissional, financeira, sentimental, ministerial, qualquer área vai requerer uma estrutura para que você também suporte as guerras que vêm a partir daquele momento. Então, Jacó, ele teve esse sonho e Deus estava ali com ele. E olha só o que Deus fala aqui no versículo 13. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô. Ele está se apresentando a primeira vez, a primeira experiência de Jacó com Deus, de fato, foi num sonho, foi em um ambiente sagrado, onde ele foi conduzido em um objetivo. Ele tinha o objetivo de ir para Arã, mas ele, neste meio período, ele para ali, em uma cidade que antes era chamada de Cidade Luz. E Deus tem um encontro com ele, gente. Ele fala assim: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. E seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte ao sul, de leste a oeste. Por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. E olha só a promessa que ele faz, o Senhor: eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com que você volte para esta terra, e não a abandonarei até que cumpra o que eu lhe prometi. Irmãos, quando eu pensei nisso aqui, a primeira coisa que me veio à mente foi o momento, a nossa primeira experiência com Deus. Eu creio que você, com certeza, em algum momento da sua vida, foi marcado por uma experiência forte com Deus o suficiente, que te encaminhou, que fez você abrir os seus olhos para um Deus que estava cuidando de você o tempo todo. Antes você não conseguia enxergar isso, mas em um certo momento da sua vida, em um momento de maior dificuldade, talvez, como Jacó estava aqui, ele tinha perdido tudo. Ele não tinha alimento suficiente para mantê-lo, nem roupas para se vestir. Ele estava solitário em um momento, né, como consequência daquilo que ele vinha feito de errado. Mas naquele mesmo momento Deus estabeleceu um lugar sagrado, um encontro. Ele o conduziu para um lugar sagrado em um momento como esse e teve um encontro com ele. E o que me chama muita atenção é que depois desse encontro, o próprio Jacó, ele entende que era o Senhor que tinha falado com ele. Ele tinha convicção, era o Senhor. Ele ainda não tinha tido um encontro. Provavelmente Abraão, Isaque, né? Abraão que era seu avô, Isaque que era seu pai, que já tinham tido encontros com Deus, tinham trazido experiências para Jacó, tinham falado, conversado com ele, contado histórias, mas nada adianta se a gente não vive as nossas próprias experiências. Só as experiências com Deus que mudam de fato a nossa vida. E eu vejo aqui Jacó, ele sentindo temor de Deus. Ele realmente fala aqui, no versículo 16, quando Jacó acordou, disse assim: de fato, o Senhor Deus está nesse lugar e eu não sabia disso. E é interessante porque, olha só, ele fala: eu não sabia disso. Deus estava com ele em todo momento, mas é como se ele dissesse aqui: eu não tinha noção disso, que Deus estava comigo. Eu não tinha noção de quem Deus era, de como Deus poderia se evidenciar, como que ele poderia trazer experiências tão palpáveis e tangíveis. E muitas vezes nós limitamos o Senhor de fato sobre o que ele pode fazer. Nós achamos que Deus, ele fala apenas na sua palavra, mas ele pode falar em sonhos. Ele pode falar audivelmente ao nosso entendimento. Ele tem limitadas formas de falar e nós precisamos estar atentos a esse falar de Deus. Jacó, ele reconhece, ele não sabia que Deus estava ali. Porém, Deus estava, porque naquele momento Deus tinha levado ele uma experiência profunda para que ele reconhecesse isso. E naquele momento ele mesmo ficou com medo, ou seja, ele sentiu o temor de Deus. E aqui é onde está um sinal importantíssimo para que a gente se mantenha do início da caminhada até o final e suba essa escada e chegue até o topo dela, o temor do Senhor. Jacó, ele sentiu o temor de Deus e ele reconheceu que aquela era a casa de Deus. Nós precisamos reconhecer que nós somos a morada do Senhor. A partir do momento que nós aceitamos Ele, nós somos a morada de Deus. Nós precisamos ter esse temor, ter essa consciência
de que se Deus está conosco, Ele observa tudo que pensamos, tudo que fazemos, tudo que falamos, e se a gente não está atento a isso, nós entristecemos. Jacó, ele teve temor porque ele era falho. Até aquele momento ele tinha um histórico ruim, ele tinha um passado de engano, um passado de erros, mas a partir daquele momento Deus faria diferente. E ali ele estabeleceu que aquele era o lugar, que era a porta do céu. Glórias ao nome de Jesus. Você tem o acesso ao Pai. Você tem a porta de acesso ao Pai. Você é a casa dele e você tem esse acesso direto. Essa escada está acessível a todos que aceitam ele como suficiente Salvador. E se você hoje tinha dúvida disso, acredite, você tem esse acesso. É só você buscar esse acesso. É só você bater nessa porta que ela vai se abrir. Não desistir, continua batendo que ela vai se abrir e você vai crescer espiritualmente. Você vai ter experiências impressionantes com Deus. Experiências que você nunca mais será o mesmo, assim como Jacó não foi o mesmo. Eu sei, meus irmãos, que aqui, nesse momento, Jacó, ele recebe uma promessa linda do Senhor. E realmente, ele pega aquela pedra da qual ele colocou a cabeça para dormir. E ele levanta ela como um pilar, coloca azeite, ele consagra aquela pedra. E aquela pedra ali representa a palavra do Senhor. E ele fala que aquela pedra seria a base dele. Olha só o que ele fala. Olha só. Depois derramou o azeite em cima da pedra para dedicá-la a Deus e colocou o nome daquela cidade que antes era Luz em Betel. Betel significa a casa de Deus. E ele estabeleceu que aquele lugar ele retornaria. Depois da sua viagem, depois da sua peregrinação, depois de todo um processo, ele retornaria para aquele lugar e que Deus prosperaria. E se Deus sustentasse ele seria o Senhor dele. E eu vejo em um momento Jacó confiando toda a sua vida, tudo que ele precisava para a sua subsistência a esse Deus que ele tinha conhecido numa experiência. E aí eu percebo mais uma vez quanto uma experiência pode marcar a gente, né? Ele não tinha nada até aquele momento, ele precisava de tudo. Ele tinha saído, como eu disse, da casa do seu pai sem o que era necessário para ele se manter em uma viagem, mas Deus direcionou ele para que ele fosse mantido e que houvesse a provisão na sua vida. E ele também consagrou ao Senhor aquela pedra. E ele falou que a base de toda a vida dele seria aquela pedra. E o que isso nos diz? Isso nos diz que a gente precisa colocar essa pedra no nosso coração, fundamentar ela como alicerce da nossa vida em tudo que nós fazemos para que tudo dê certo nas nossas vidas. Essa pedra é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que estar gravada no nosso coração. Para a gente, tudo que nós fizermos, tudo que nós projetarmos, todo o trabalho das nossas mãos, tudo aquilo que nós fizermos, seja para a glória de Deus e seja fundamentado na sua palavra. E é isso, exatamente isso que Deus fala. Deus promete que abençoaria ele, se ele estivesse nessa base, nesse fundamento. E hoje eu quero te perguntar, será que você tem procurado seguir este fundamento na sua vida? Talvez você ainda não conheça a palavra de Deus no completo. E eu realmente posso dizer que por mais que teólogos, pessoas muito estudadas, talvez ninguém conheça de fato a palavra de Deus por completo. E você pode ler a Bíblia diversas vezes e talvez você não a conheça em uma completude, porque existem muitos segredos, muitos códigos nessa palavra de Deus. Mas se você ouvir o Espírito Santo de Deus e se você buscar com uma constância estudar a palavra dele, na medida daquilo que você pode entregar para Deus, Deus sabe o quanto você pode entregar. Mas se você fizer isso com constância, com disciplina, Deus vai te proporcionando subir degraus nele, subir acessos nele. E conforme você vai ganhando essa maturidade, essa disciplina, essa constância, meu irmão, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo e se tornando apto para receber as promessas dele. É dessa forma que acontece, meu irmão. Você não vira de um dia para o outro um santo, você não vira de um dia para o outro uma pessoa completamente diferente, uma pessoa santificada. Você se santifica todos os dias, é um processo, é uma experiência aqui, é uma busca ali, é uma constância na sua oração, mesmo que você não tenha tanto tempo para oferecer para Ele. Deus sabe do que você pode oferecer, Deus sabe. E se você entregar o melhor nesse pouco tempo que você tiver, se você, mesmo cansado, procurar ler um versículo
meditar nesse versículo durante o seu dia, procurar obedecer a palavra e obedecer os direcionamentos que o Espírito Santo de Deus te entrega, porque Ele fala conosco todos os dias, toda hora Ele está falando, toda hora Ele está nos direcionando, só precisamos estar atentos. E aí nós vamos crescendo nesse patamar até que chega um momento que nós estamos no topo. E não, eu penso assim, o que seria esse topo, gente? Talvez o topo seja realmente o momento em que estaremos com o Senhor, mas esse é o meu maior desejo, eu não sei, você é o desejo, mas esse é o desejo, é o que queima no meu coração, de verdade. É encontrar em Deus acessos profundos ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos, porque é nesse lugar que nós somos satisfeitos, dá uma satisfação por completo da nossa vida e nada aqui nesse mundo é capaz de uma forma suficiente de suprir isso que nós temos, esse vazio que nós temos, que só nele somos capazes de ser preenchidos. Então, meu irmão, quero trazer essa mensagem de edificação para a sua vida e dizer que não é de um dia para o outro, é a constância diária que vai determinar o teu crescimento espiritual e o teu crescimento em todas as áreas. Aplique isso para todas as áreas da tua vida, amém? Eu espero de verdade que eu tenha edificado você com essa palavra e que Deus tenha falado ao seu coração de uma forma sobrenatural, amém? Eu fico aqui até o nosso próximo vídeo.